Vou fazer prova da Sebrasp. E afinal de contas, como é que é esse tal critério de correção? Uma errada anula uma certa? E aí eu posso deixar em branco? Será que é melhor deixar em branco ou será que é melhor chutar? Quais são as melhores estratégias de chute para poder utilizar? Eu sei que você quer saber essas respostas e eu fiz um aulão para os meus mentorandos e também para os meus alunos com todas essas informações. Não importa qual concurso você vai fazer, TSE, TRF6 ou qualquer outro concurso que tenha enquanto banca organizadora a Sebrasp. Se você vai fazer uma prova que tenha a Sebrasp como banca e seu critério de correção vai ser certo e errado, eu oriento que você veja até o final o vídeo. Tá grande? É óbvio, é muito conteúdo e é conteúdo de ouro para você. Então presta atenção, fica até o final para você poder entender um pouquinho como é que funciona o critério de correção, para você já pegar dicas valiosíssimas que eu vou te dar e para você entender se faz mais sentido utilizar a estratégia 1 ou a estratégia 2 dentro da sua prova da Sebrasp. Então, vamos lá? Então, estamos gravando mais uma vez. Boa noite, pessoal. Que alegria ter vocês aqui, né? Sempre muito legal ter vocês aqui participando do encontro ao vivo. É sempre muito importante esse encontro ao vivo. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que são estratégias de prova de forma específica para a banca Sebrasp. A gente sabe que a Sebrasp é muito temida por ter o modelo certo e errado. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou trazer alguns avisos, algumas informações, mas o nosso foco é falar da banca Sebrasp e de estratégias de resolução de prova. Se a gente chuta, se não chuta, como é que faz? A gente vai discutir sobre tudo isso. Importante dizer que esse encontro está sendo gravado, então quem não cede direito de imagem, deixar a câmera fechada. Quem não cede direito de voz, deixar microfone fechado e mandar no chat. O chat já está aberto aqui, estou fazendo o acompanhamento. Qualquer dúvida, vocês sabem, só mandar no chat ou levantar a mãozinha assim que possível para não interromper meu raciocínio. Eu já pergunto vocês e a gente conversa e vai fazendo os nossos alinhamentos, tá bom? Vou compartilhar a tela então para a gente poder começar. Não gostaria que esse encontro fosse muito longo, né? Vou tentar dar uma enxugada, porque eu sei que a gente está em reta final e tem coisa para fazer, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre estratégia de prova para a Sebrasp com a mentora Thaís Silva. Vocês estão vendo aí? Alguém dá o ok? Sim, estamos vendo sim. Ótimo, a aula vai ser gravada sim, mas fiquem por aqui, não sumam não, que vai ser importante fazer ao vivo, tá bom? Então, primeiro, as boas-vindas, estou muito feliz em ter vocês aqui. Estamos em reta final para o concurso unificado da Justiça Eleitoral, nosso TSE unificado. Além de aproveitar essa aula para o TSE, aproveitaremos também para o TRF6. Então, é uma oportunidade aí para vocês. Essa aula vai estar disponível tanto no Drive dos alunos dos alunos LS, mentorando Thaís Silva, rumo ao cargo dos seus sonhos e mentoria TSE, tá? Vamos lá, antes da gente começar, aqueles avisos marotos e importantes. Primeiro, todos vocês já sabem, mas eu preciso reforçar que eu entrei na empresa LS Concursos. Com isso, eu não tenho mais mentorias individuais. Todas as minhas mentorias agora são dentro da LS, que na segunda-feira lançou uma Black Friday. Então, a gente está fechando agora o TSE. Eu sei que depois muitos de vocês vão continuar estudando e alguns querem continuar estudando comigo. Se quiser aproveitar a Black da LS, a LS lançou a Black do plano anual com um baita valor de desconto, 25% de desconto em relação ao plano básico, mas nós também temos plano mensal e plano semestral. Ficou com dúvida? Quer saber mais? Manda uma mensagem para mim no privado, eu explico como é que está funcionando agora, qual que é a metodologia, para vocês avaliarem. A Black vai até o dia 18/11, que é segunda-feira. Então, se for do interesse, me procurem antes para a gente poder fazer os ajustes e conversar sobre as possibilidades.
Importante também dizer para vocês que muito do meu trabalho gira em torno de depoimentos e indicações. Então, se vocês estão gostando do processo de mentoria, se estão gostando das aulas que eu disponibilizo, do que eu entrego para vocês de serviço, manda um depoimento, me indica, isso ajuda a gente a crescer e a alcançar também outros concurseiros. E eu quero falar da nossa reta final, que muita gente está falando, Thaís, eu tô com frio na barriga, Thaís, eu tô com medo. Gente, reta final, é normal a gente ficar mais apreensivo mesmo, tá? Isso aí é natural. Mas eu gostaria de sugerir que a gente transformasse a apreensão, o medo, o receio em empolgação. Afinal de contas, a gente vem traçando um caminho aí, tem gente que está estudando desde janeiro, desde fevereiro, desde junho, desde outubro, não importa. Cada um aqui está percorrendo um caminho e sabe o tanto de coisa que está abdicando para poder fazer uma boa preparação. Hoje nós vamos para a prova com o melhor que nós temos, dando o melhor da gente, utilizando o melhor material que a gente tem em condição, organizando da melhor forma. Hoje vocês têm o privilégio, muito de vocês, de ter, inclusive, uma mentoria, de ter um direcionamento mais especializado. Então, é importante, sim, e a gente não pode deixar de considerar que nós percorremos um caminho muito interessante, um caminho que poderia ser melhor, e, inegavelmente, a gente sempre pode melhorar, mas a gente não pode esquecer do quanto a gente já caminhou, do quanto a gente já evoluiu, como é que a gente era lá atrás, o quanto a gente já conseguiu alcançar hoje, porque se a gente só olha para a nossa preparação, avaliando os pontos ruins e negativos, a gente vai para a prova frustrado, a gente vai para a prova derrotado, a gente vai para a prova se achando um fracassado ou fracassada, já achando que não vai passar. A gente tem que começar a moldar o nosso olhar e virar a chave. Peraí, quantos domingos a gente estudou, quantos feriados, quantas festas a gente não foi, quantas vezes cansada a gente levantou para poder estudar. Cada um aqui sabe das suas batalhas. Transformar a reta final em empolgação ajuda a gente até a direcionar um pouquinho melhor para onde a gente quer chegar, que é na nossa aprovação, que é a cereja do bolo. Vamos ter ainda outro encontro, vocês sabem. Só para o TSE a gente ainda tem 2. Tem um no final desse mês, que a gente vai falar sobre ansiedade pré-prova. Estou trazendo a Alice, vocês já sabem, que é a psicóloga, minha parceira, ela vai falar um pouco sobre essa ansiedade pré-prova e eu ainda vou trazer para vocês as dicas de reta final. O que fazer um dia antes da prova, o que fazer no dia da prova, dica do pós-prova, também vou trazer isso. E vocês sabem que meu privado está aberto, então precisando de mim, recorram a mim no privado. Pessoal do Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, da mentoria TSE, pode mandar lá no grupo, vocês sabem que eu estou sempre respondendo, tá bom? Tendo dito tudo isso, vamos começar. Quais são as dúvidas que pairam na nossa cabeça? Será que vale a pena chutar? Será que é melhor deixar em branco? Tem alguma estratégia de chute? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu sei que isso é muito normal. Quando a gente faz uma prova para a Sebrasp, esse tipo de sentimento ronda mesmo na nossa cabeça. E é por isso que é importante participar desse encontro de hoje, que hoje eu não vou trazer para vocês soluções. Eu vou trazer alternativas e vou explicar para vocês quando é mais eficiente utilizar A ou B e vocês vão fazer essa avaliação. Para isso, eu não recomendo que você faça essa avaliação só lá no momento da prova, por isso a importância do treino. Todos vocês já fazem questões e fazem muitas. Quem segue meu método de estudo sabe que a gente trabalha muito em cima de questão, trabalha muito em cima de revisão, e é nesse momento é importante criar uma rotina de simulados. Para alguns mentorandos, eu já fui inserindo isso na rotina. Todo domingo fazer simulado, todo domingo fazer simulado. E nessa reta final, a partir de hoje, oriento todos vocês. Todo domingo e um dia de semana. Ou todo domingo e toda quarta, ou todo domingo e toda quinta. É importante, nesse momento, fazer simulados. Para quê? Porque o simulado ele vai testar os seus conhecimentos. Ou seja, você vai conseguir identificar
aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. Ao identificar as suas falhas, a luzinha tem que piscar. E a partir disso, a gente tem que fazer o quê? Corrigir os nossos erros. Não adianta identificar que no direito administrativo eu estou indo mal em atos administrativos, ou estou indo mal em licitação, e não fazer nada com isso. O simulado não vai corrigir seu desempenho. O simulado vai escancarar os seus erros e vai te mostrar, logicamente, o que você já agregou, que é ótimo. Os erros, o que a gente precisa fazer? Corrigir. Por isso, o que eu indico que vocês façam? Pega o simulado do seu cursinho. É GRAM, é estratégia, é o cursinho que você tiver. Pega o simulado e imprime. Não é fazer digital. Você vai imprimir o simulado, você vai imprimir a folha resposta e você, lá no domingo, vai sentar na cadeira, colocar a mesa na frente, pegar a caneta e você vai fazer cronometrando o tempo de prova. Deixa o celular longe para você não distrair e cronometre o tempo de prova. Analistas que vão ter discursiva, faça o simulado mais a discursiva. E aí você vai cronometrar o tempo que você fez a discursiva, o tempo que você passou a limpo, tem que passar para o gabarito. Esse é o momento. Então, a gente tem que testar para quê? Primeiro, para a gente ver em relação a conteúdo, que é aquilo que a gente já tem de domínio, identificando falha para corrigir, e nós temos que avaliar tempo de prova, até para a gente ver se está legal ou não. Como eu trabalho muito com vocês em cima de questões, subentendo que não teremos problemas com tempo de prova, mas isso a gente só vai saber na prática. Tem gente que foge de fazer questão, e é nesse momento que a gente tem que alinhar. Então, se a gente começar essa semana, pegar um simulado amanhã, que é feriado, faz um sexta e um domingo, semana que vem, quarta-feira é feriado, faz quarta e domingo, na outra faz quarta e domingo, e termina no último domingo ali no dia 1º, tá? Dia 1º é o último dia de fazer simulado, depois disso não mais. Fez o simulado cronometrando o tempo de prova, identificou que o seu tempo tá bom, você vai corrigir os erros. Você volta relendo o simulado, fazendo a correção, aquilo que você identificar que você errou, você vai fazer o seu mapeamento de erros, se necessário, buscando um vídeo complementar, buscando um PDF, é momento de aprofundamento. Então, isso aqui é muito importante que vocês saibam. O que eu vou ensinar aqui hoje para vocês, de estratégia de prova, eu não indico, prestem atenção, eu não indico que vocês façam nos simulados dos cursinhos. Eu indico que vocês façam em provas antigas da Sebrasp. Por quê? Porque aqui hoje eu vou falar de forma muito específica de um padrão, que não necessariamente é seguido pelo cursinho. Vai bagunçar sua cabeça, você vai começar a desacreditar, vai dar confusão, vai dar errado no dia. Então, os simulados que você for fazer, esses dos cursinhos, pode até fazer tudo, nem precisa aplicar fator de correção. Nesses simulados dos cursinhos, qual que vai ser nosso objetivo? Testar conhecimento, identificar a falha, avaliar tempo de prova e corrigir erro. Então, a gente vai praticar. E você vai pegar desses dias que eu estou sugerindo que vocês façam simulado, pelo menos 2 para provas antigas. Pega alguma prova antiga da Sebrasp, no próprio site da banca você acha, vai lá e pesquisa uma prova que tem mais ou menos as mesmas matérias. Ah, Thaís, tem informática, só você não fazer. Desconsidera a informática, pega um que está mais próximo para você aplicar as estratégias que eu vou ensinar aqui, até porque você vai ter que testar qual estratégia vai fazer mais sentido para você. Até aqui tá tranquilo, tá dando para entender? Alguma dúvida? Beleza, tranquilo, né? Então tá bom. Então, bora lá. Tudo bem, ótimo. Tranquilo, maravilha. Então, vamos entender primeiro a forma de correção, né? Não adianta eu vir aqui e começar a falar de estratégia, se eu não explicar o fator de correção.
A grande maioria já sabe, mas a gente tem que nivelar aqui a informação. Qual que é a forma de correção da Sebrasp? Uma errada anula uma certa? Então, eu trouxe aqui um pedaço do edital para poder ler algumas partes para vocês, para ficar mais tranquilo. Então, anotem cada item da prova objetiva de conhecimento básico, vale 1. Então, a gente sabe que tem 50 questões de conhecimentos básicos, 70 questões de conhecimentos específicos. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá. Eu tinha que ter baixado a apresentação aqui, né? Entendi. Mas deixa eu abrir aqui um notes que eu vou mostrar para vocês até mais rapidamente em relação ao fator de correção. Vocês estão vendo a minha tela aí? Não, né? A tela do tablet? Não, não está aparecendo não, prof. Agora sim, né? Agora foi, beleza, maravilha. Então, a lógica é isso aqui, ó. Conhecimentos básicos. Nós temos 50 questões. Conhecimentos específicos. Nós temos 70 questões. Conhecimentos básicos tem peso 1. Então, tem 50 questões, vale 50 pontos. Até aqui, nada demais. Peço atenção ao conhecimento específico, porque são 70 questões com peso 2. Então, aqui vale 140 pontos. E na estratégia que eu vou explicar para vocês, vocês não podem, de maneira alguma, negligenciar ou esquecer do peso 2. O peso 2 vai fazer muita diferença até para vocês aplicarem a estratégia. Como é que funciona na prática a lógica da correção? Você fez 50 questões, você acertou 45 e errou 5. Numa prova normal, você ficou com 45 pontos. Tá maravilhoso. Na Sebrasp não é assim. Quando diz uma errada anula uma certa, é porque a questão que a gente erra vale menos 1 ponto. Já teve um momento que a Sebrasp tirava 0,25 pontos. Não é isso que acontece, não é isso que acontece mais. Agora é 1 ponto. Então, aqui, ao invés de você ficar com 45, você fica com 40 pontos. Porque esses 5 pontos que você errou são abatidos desse 45 aqui que você acertou. E é por isso que, se a gente não tomar cuidado na Sebrasp, a gente pode sair devendo. Então, você tem que tomar cuidado, porque se você faz 50 questões e você acerta 20 e erra 30, você não vai ficar com 20. Você vai ficar com menos 10. Você está devendo para a banca. Então, qual é a lógica? Você fazer 50 questões com convicção, acertando 47, você deixaria 3 em branco ou você erraria 3. Se você erra 3, no final você faz 44 pontos líquidos, 44 em 50 tá maravilhoso. Então, o critério de correção da Sebrasp é esse, dentro dos conhecimentos básicos.
No conhecimento específico, ela apertou. Das 70 questões, como tem peso 2, se você acerta 30, você faz 60 pontos. Isso é muito bom. Mas se você erra 30, você faz menos 60 pontos. Por quê? Os 30 que você já errou e 30 que vão abater das outras 40 questões que você teoricamente teria acertado, que seriam 80 pontos. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Às vezes o chute não é indicado, por isso que existe a possibilidade de deixar em branco. E a gente ouve muita gente dizendo por aí que não recomenda deixar em branco. Eu, mentora Thais Silva, recomendo deixar em branco. De forma indiscriminada? Não. De forma a avaliar o que você tem. Já vou começar um pouquinho falando da estratégia. Você é uma pessoa que se dedicou muito ao longo de todo esse percurso de preparação. Você já tem muita coisa que você sabe, você está com um domínio muito legal da matéria e você consegue já ter uma boa propriedade dos assuntos. Você que se enquadra nessa situação, começou a fazer a sua prova. Ao fazer a sua prova, você, das 50 questões de conhecimentos básicos, tem certeza de 45. Se você tem certeza de 45, às vezes faz mais sentido deixar 5 em branco do que responder a 5 e no final, ao invés de garantir 45, garantir 40. 45 te deixa confortável. 40 pode te deixar a depender do que você fizer no conhecimento específico. Então, existem algumas análises que vão no momento da prova. E por isso a importância da gente ter um tempo de prova bom, para quê? Para conseguir fazer essa análise no momento da prova. Desenhar lá no finalzinho da prova, naquele campo em branco, para você ter uma noção dos cenários. É muito difícil a gente dizer assim, eu tenho plena certeza que eu tenho 45. Ainda vai ter uma ou outra que você pode se confundir. De 45, você pode cair para 43, você pode cair para 42. Você pode ter a sorte de chutar essas 5 aqui certas e o seu percentual subir. Mas se você errar elas, do seu 42, você vai cair para 37, você vai cair para 38, para 36, você começa a se prejudicar. Então, por isso da importância de quando a gente fizer a prova, a gente ter uma leitura crítica daquelas questões que a gente tem certeza. Normalmente, quando eu faço esse tipo de prova, o que é que eu faço? Aqui tem a questão, e aí eu marco assim se é certo ou se é errado. Se eu marcar que é certo, eu coloco para mim assim como se fosse um certinho. Para quê? Para eu ter convicção de que aquela questão está certa e eu sei. Ou às vezes, ou às vezes, né, quando eu fico em dúvida, e aqui tem a questão 13, eu circulo ela e não respondo. A minha primeira sugestão para vocês, no momento da prova, vai lendo com bastante atenção, da forma que eu sempre oriento vocês, com a caneta na mão, vai lendo o enunciado, já vai fazendo os grifos, entendeu que aquilo ali está certo, marcou C, pronto, passou para o próximo. Cuidado com revisão de prova. Toda vez que a gente está cansado, a gente revisa a prova, a gente erra, porque a gente começa a ver pegadinha onde não existe. Por isso que uma leitura bem feita vale muito mais do que fazer rápido e revisar a prova. Isso tende muito a dar errado. Então, você leu a questão com tranquilidade, fazendo as marcações, circulou aquele salvo, aquele exceto, aquele pode, aquele deve, leu a questão,
Tem certeza que ela está errada? Marca sem medo. Vai ser feliz e passa para a próxima. Leu, não entendeu? Circula. Se você tende a acreditar que é C, você pode até colocar alguma coisa assim, tipo assim, C mais ou menos, né? Eu costumo fazer assim, mas você pode fazer C estrelinha, para você saber que aquilo ali não é uma certeza. Por que que é importante delimitar? Lá na frente, na estratégia, eu vou mostrar para vocês que é importante ter noção das questões que a gente tem certeza e das questões que a gente não tem. Para executar a estratégia, isso vai fazer total diferença. Então, num cenário, voltando aqui em cima, que você tem 45 questões que você tem certeza que você acertou, tem muita convicção, eu sugiro que deixe 5 em branco do que arrisque. Aí, Thaís, e o conhecimento específico? Aí nós vamos avaliar no conhecimento específico. Até então, aqui 45 é um número que eu entendo que está super interessante. É óbvio que, se nas 70 questões só tiver 40 que você sabe, vai ter que chutar. Por quê? Mesmo que você tenha certeza em 40, 40 mais 45 deu 85, para muito cargo não vai colocar dentro do corte, mesmo que seja uma nota relativamente boa. Não é estratégico fazer dessa forma. Mas se aqui nas 70 você tem 60 questões, você fez 105, sabendo que dá 105, ainda pode existir uma ou outra questão que você se confundiu, talvez faça você chegar a 100. A depender do cargo, você está dentro com 100. Tem cargo que você não vai conseguir ficar dentro com 100, a depender do nível da prova, sim. E isso é uma coisa que a gente vai conseguir descobrir só depois que a gente pegar a prova. Por quê? Quando a gente realmente entende do assunto, a gente consegue fazer uma análise da prova e identificar. Opa, essa prova aqui está muito fácil. Às vezes a gente não sabe, mas não sabe a resposta. Mas a gente sabe que a prova está fácil. Então, no momento, a gente vai conseguir diagnosticar. Opa, eu acho que 100 aqui não vai para o corte, não. E aí, nesse caso, você teria que arriscar a estratégia. Opa, nego, dentro dessa prova aqui, estou vendo que a prova está no nível mais puxado e tal, acho que 100 dá. Você vai ter que arriscar. O jogo, a lógica da Sebrasp vai envolver um pouco de sorte e vai envolver um pouco de estratégia. Por isso que eu estou trazendo as estratégias para vocês. Eu preciso que vocês entendam que chutar muitas vezes vai ser necessário. Por quê? Eu trouxe o cenário 1. Você tem 45 de certeza. Mas e se você tiver certeza só em 30 questões? Como é que você vai deixar 20 questões em branco? Não tem condições, porque às vezes dessas 30, na verdade você só acertou 27, você errou 3, sua nota caiu para 24. Como é que você vai fazer 24 em 50? Ficou muito ruim. Então, a depender da quantidade de questões que você bate o olho e tem certeza, você já vai ter um indicativo. Vou precisar arriscar ou posso segurar. A pessoa que tem certeza em 45 é uma pessoa que pode segurar, a depender da quantidade de questões que ela fizer no conhecimento específico, ela pode, inclusive, bancar, deixar em branco. Ela deixa 5 em branco aqui e deixa 3 em branco aqui embaixo, dá para ela se garantir. Então, se a gente pensar, olha, eu acho que eu vou deixar mais ou menos umas 10 em branco. Se você tem certeza de 100, de 110 ali, é uma coisa que ainda é possível a depender do seu cargo. Agora, se você só tem certeza de 120 em 80, são 40 questões. Aí nós vamos ter que aplicar a estratégia que eu vou explicar para vocês, porque é hiper arriscado deixar 40 questões em branco. A chance de você não passar é muito alta. Então, o primeiro passo que eu indico, quando for fazer as questões, você já vai fazendo esse tipo de avaliação. Essa eu tenho certeza, essa eu não tenho, essa eu não sei nada. E aí, nesse caso, pessoal, para não fazer bagunça na sua prova,
para você otimizar de uma forma mais tranquila, supondo que isso aqui seja a prova de vocês, se você está fazendo, leu A1, fez marcação, grifou, teve certeza, letra C. A2, grifou, circulou, teve certeza, é C. Na 3, não conseguiu identificar nem por onde anda, aqui você já coloca uma coisa, ó. Não sei. Por quê? Talvez lá no final é essa que você vai deixar em branco, ou a depender da quantidade, é essa que você vai ter que arriscar a técnica do chute que eu vou ensinar. Aí na 4, você leu, está muito em dúvida. Você acha que é C, mas não tem certeza. Você vai colocar o C como estrelinha, ou o C com um sinalzinho que te mostre que você não tem certeza. Porque na hora que você for contabilizar quantidade de certas, ela não vai entrar, tá? Quem vai entrar é a 1, a 2 e a 5. Eu tenho 3 que eu tenho certeza que estão certas. Que eu respondi vai estar certo. Agora eu tenho uma que eu não sei e uma que eu estou em dúvida. Aí no segundo momento que você vai avaliar se a que está em dúvida você responde e a não sei se você deixa em branco ou aplica critério de chute. Então, esse aqui é um primeiro panorama. Até aqui, o que eu expliquei, deu para poder entender? Beleza. Maravilha. Então, ótimo. Então, vamos avançando, né? Vou voltar lá para a nossa apresentação. Tendo entendido, né, qual que é a forma de correção, agora a gente vai entender o perfil da banca. Muitos de vocês me perguntaram, Thaís, é sempre 50-50? Então, sempre vai ter 50 certas e 50 erradas? Posso dizer para vocês que em um dado momento, né, na antiguidade, antigamente, era assim, oscilava muito pouco. Era 51-49, era 52-48. Aqui é 50-50, eu estou falando de 100, né? Mas aí seria 60-60, né? Então, assim, oscilava muito pouco. 61 com 59, não mudava disso. Era sempre certinho mesmo, e aí facilitava a técnica de chute. Hoje em dia, não é mais, mas existe uma proporção. Eu fiz várias pesquisas, eu fiz vários estudos, até falei antes de começar a gravar, vocês têm que me honrar, porque eu fiz todo um estudo de algumas provas para poder trazer para vocês, para poder apresentar, e vocês vão ver que existe sim, digamos que uma tentativa de similaridade. Não quer dizer que é uniforme, tá? Então, mostrando para vocês aqui o perfil da banca em provas desse ano, que é o que faz mais sentido. A prova do Banco Central desse ano teve 23 questões certas, 26 questões erradas, uma questão anulada. Em uma das provas de conhecimento específico de um dos cargos, 36 questões certas, 30 erradas e 4 anuladas. Faltou esse aqui. No CNJ, 22 certas, 26 erradas, 2 anuladas. Aqui em conhecimento específico, 37 certas, 33 erradas, 0 anuladas. Percebam que na Codevasf foi a mesma quantidade, 37 certas, 33 erradas e nenhuma anulada. E aqui em conhecimentos básicos foi cravado 25 certa, 25 errada. Isso aqui é difícil de acontecer,
tá? Então, a primeira coisa que eu acho que precisa ficar na mente de vocês, 25, 25, 35, 35, é difícil acontecer. 60 certo, 60 errada, é difícil acontecer, mas pode acontecer, tá? Então, aqui é um panorama para a gente conseguir identificar. Temos ainda a prova da Anatel, também desse ano. 21 questões certas e 26 erradas. Em específico, foram 30 certas, 37 erradas e 3 anuladas. Na ANA, a Agência Nacional das Águas, 25 questões certas, 25 questões erradas. Cravou aqui direitinho, nenhuma anulada. Em específico, 30 certas, 36 erradas, 4 anuladas. Aqui no TCE do Acre, 26 certas, 24 erradas, nenhuma anulada. E em específico, 37 certas, 33 erradas e nenhuma anulada. Primeira consideração que eu acho que é importante da gente fazer. Pensando em conhecimentos básicos, que são 50 questões. Todas as provas que eu peguei era a mesma organização, tá? 50 questões de básico, 70 de específico, todas desse ano, modelo certo e errado, para ficar fácil de vocês entenderem. Então, de 50 questões, nunca teve certo ou errado com menos de 20. Então, isso aqui é importante observar. 23, 26, 22, 26, 25, 25, 21, 26, 25, 25, 26, 24. Então, é como se a gente dissesse assim, por um padrão da banca, não vai ter como você ter 10 questões certas e 40 questões erradas. Então, esse é um primeiro panorama que é importante, porque quando a gente for falar da estratégia, isso aqui vai fazer diferença. Ah, Thaís, sempre vai ser assim? Pode ser que exista uma exceção. Eu analisei 6 provas de 2024, mas esse estudo não sou eu a primeira pessoa que faz. Vários outros professores, vários outros cursinhos já fizeram. Eu analisei vários vídeos de 2022 e de 2023 para poder trazer isso aqui para vocês, e é uma realidade. Então, estou mostrando para vocês algo que é importante de avaliar. Pensando aqui em conhecimento específico, que são 70 questões, a paridade seria 35, 35, a gente pode ver que não tem menos de 30. Então, é 36, 30, 37, 33, 37, 33, 30, 37, 30, 36, 37, 33. Então, se no seu conhecimento específico, você vai pegar lá 45 questões certas, 48 questões erradas, pode acender um alerta, porque talvez não seja por aí, porque vai estar muito discrepante do perfil da banca. Não sei se vocês sabem, mas já existiu, inclusive, um momento que os próprios dirigentes da Sebrasp, na época antigo CESP, disseram que eles trabalham essa paridade mesmo para evitar que eles coloquem 80 questões certas ou coloquem 100 questões certas e o restante errada, e uma pessoa que não estudou marque tudo da mesma letra e consiga ser aprovado sem ter esse resultado, sem ter, na verdade, esse conhecimento. E é exatamente por esse motivo que busca-se uma paridade. E aí, trazendo consolidado para vocês, o que a gente tem? No Banco Central, foram 59 certas e 56 erradas, com 5 anuladas. Dessas 5 aqui, vamos supor que eram 4 erradas, e uma certa, ou que eram todas elas erradas, a gente vai ver que existe ali uma similaridade mesmo. No CNJ, 59 certas, 59 erradas, 2 anuladas. Codevasf, 62 certas, 58 erradas, nenhuma anulada. Então, vejam aqui que lindo, né? Essa que não teve nenhuma anulada, ficou, ao invés de ser 60, 60, ficou 62, 58.
TCE Acre, que não teve nenhuma anulada, ficou 63 a 57. Então, para não ficar 60 a 60, fica 61 a 59, 62 a 58, 63 a 57, mas não vai ficar mais discrepante do que isso. Talvez fique 66 a 56, mas não vai passar muito disso. Aqui na Ana, 55 certas e 61 erradas. Então, jogando as anuladas também teria mudança. Aqui na Anatel, 51 certas, 63 erradas, com 6 questões anuladas, que foi o que mudou muito o jogo aqui na Anatel. Por que eu trouxe o perfil da banca? Para a gente entender que, às vezes, a gente não pode trabalhar com achismo. Então, o que eu vou explicar aqui para vocês em relação à técnica não é achismo, é a partir de um estudo que eu fiz da banca, de 6 provas atuais, a partir do que eu fiz de pesquisa e a partir do que eu utilizei também em 2019, né, quando eu fiz a prova do TJM. Para quem não sabe, a prova do TJM também foi Sebrasp, certo e errado, e eu apliquei nessa prova a primeira estratégia que eu vou mostrar para vocês. E perceber que essa estratégia continua sendo válida, só reforça para mim a necessidade de explicar essa primeira estratégia para vocês, tá bom? Até aqui tranquilo? Podemos começar as estratégias? Sim, né? Beleza. Tô com tempo bom, né? Então, vamos lá. Bora lá. Indicação de estratégia a seguir, tá? Então, será que vale a pena chutar? Será que é melhor deixar em branco? É melhor responder tudo? A estratégia serve para todos? Como eu expliquei para vocês. Em alguns momentos, vai ser necessário chutar. Lembra que eu mostrei para vocês no tablet? A depender da nota, da quantidade de questões que você tem certeza que você acertou, se for muito baixo, você tem que chutar. Porque senão você não vai ser aprovado nem com as que você tem certeza e nem vai se permitir chutar certo e talvez ter lá e ter uma sorte. Então, o melhor dos mundos, tá? O que funciona? Conhecimento, tá? Funciona a gente ter a resposta, a gente saber a resposta. Então, aqui eu não estou dando para vocês receita pronta, né? Fórmula mágica. Isso aqui não salva a vida de ninguém, tá? Isso aqui é para garantir o quê? 2 pontinhos, 3 pontinhos, que é o que faz a gente ficar dentro ou fora do corte. Quem sabe que a realidade é essa. Então, 2, 3 pontos pode te deixar lá em cima ou lá embaixo. Então, a estratégia para ser aplicada com muita cautela e a partir de análise. Por isso que eu expliquei para vocês que tem que ir fazendo já na prova o certo, o errado, para ter uma noção do que a gente tem de propriedade de conhecimento. Então, às vezes, vai ser necessário chutar e, às vezes, vai ser melhor deixar em branco. Naquele cenário que eu mostrei para vocês, que você tem 45 de certeza. Aí é melhor se garantir. É melhor responder tudo? Depende. Se você estiver confortável, vamos supor que você bateu o olho de dar 120 questões, você tem certeza de 108, você tem certeza de 110. É melhor deixar em branco. Se você tem certeza, é lógico, pode ter uma questão, vamos pensar que você tem certeza em 110. Se em 5 você não teve certeza, você tinha certeza e na verdade você marcou errado, você vai cair para 100. A depender do seu cargo, você está super bem, você está dentro. Então, acho que é preciso fazer a avaliação de caso a caso, e é por isso que eu vou mostrar as estratégias para vocês ponderarem primeiro no treino. Lembrem que eu disse pegar 2 dias, desses dias que eu falei dos simulados, para vocês fazerem provas antigas, para aplicar as estratégias para ver em qual você se sai melhor e o que faz mais sentido para você. E a estratégia não vai servir para todo mundo. Por que ela não vai servir para todo mundo? Porque se você está com um desempenho
muito bom, com muitas questões que você tem certeza, você vai para o caminho A. Se você está com um desempenho muito ruim, de 120 questões, você tem certeza só em 30, você vai ter que usar a estratégia B. E aí, às vezes, nem a estratégia B vai funcionar. Estou sendo muito sincera com vocês. Então, é preciso avaliar o caso a caso. A gente vai fazer no treino para ter uma noção, mas é na hora do jogo que você vai diagnosticar vai usar a estratégia 1, se vai usar a estratégia 2, ou se não vai usar a estratégia e vai deixar em branco. Como eu disse para vocês, eu usei estratégia 1 aliada a deixar em branco. Eu usei os dois e fiquei em 8º lugar, tá? Então tem que prestar atenção. Vamos falar da estratégia 1, tá? Buscar a proporção de certo e errado, que foi que eu acabei de explicar para vocês. A gente vai buscar as questões que a gente sabe. Eu sei das 100 questões, prestem atenção. Eu sei das 120 questões, eu sei 100. Se eu sei 100, não conta questões em dúvida, não conta questões que não sei. Eu fiz questão de colocar as bolinhas de tamanhos diferentes, de cores diferentes, porque eu estou mostrando para vocês que a proporção é essa. Se você tem mais questões que você não sabe e em dúvida, e elas são maiores do que a questão que eu sei, nós vamos ter um problema crítico na sua prova. Aí não tem estratégia que resolva, tá? Sendo sincera. Por isso que nesse momento o importante é construção de conhecimento, essa reta final é revisão, é questão, é melhoria de desempenho, para quê? Para a gente chegar afiado no momento da prova. Mas numa lógica que nós temos mais questões que a gente sabe, e aí dizendo isso, né, vou colocar aqui no tablet para poder mostrar para vocês. E aí, quer saber quais são as 2 estratégias que podem fazer você garantir 2, 3, quem sabe até 5 pontinhos lá na sua prova, que podem te colocar no jogo, que podem fazer você ficar no corte ou até melhor, que podem fazer você ficar muito bem classificado ou classificada? Se você quiser ter acesso ao vídeo completo, quase 2 horas, 1h47 de vídeo, com todas as estratégias mostrando de onde vem, como aplicar e quando utilizar uma ou outra, você tem que ver esse vídeo todo que está disponível no Clube de Membros. O Clube de Membros, que é o meu time TS, é um clube exclusivo em que eu solto vídeos importantíssimos para vocês que são da minha audiência, mas não são meus alunos. Você pagando o valor de R$ 7,99 por mês, consegue acessar todos esses vídeos. Inclusive, se você vai fazer prova da Sebrasp, já pode ver esse vídeo, a continuação, assim como pode ver o vídeo que eu trouxe sobre discursiva para a banca Sebrasp com a professora Camila Cobos, que é uma professora especialista na banca. 2 em 1 para você. Então, se você quer ver o vídeo completo, clique aqui para poder assinar o time de membros e já conseguir ver o vídeo todo.